De volta aqui o nosso Redação Novo Tempo, pela rádio e TV Novo Tempo. Para alguns é sinônimo de porto seguro, amor, alegria, razão de existir, mas para outros o significado é de confusão, conflitos, maus tratos. Para uns é pai e mãe, para outros avós, tios, irmãos, ou se resume apenas em mãe. A família é a base do ser humano, da sociedade e de uma nação. Ela se transformou ao longo da história e chega com novos elementos no século XXI. E é sobre esses pontos novos que a gente vai conversar aqui agora. Para vocês, o que seria a família do século XXI? Sabe que é um negócio que eu acho interessante nessa discussão toda? Mas você vai responder? Não, acho que eu não vou responder tão diretamente. Mas é que eu acho que muita coisa que a gente fala que é sobre a família do século XXI, na verdade, só tem uma tentativa de institucionalizar algumas coisas que não são tão novidade. Tipo, por exemplo, vamos pegar aqui, você está falando ali, né? Família não é só quando você tem o pai, a mãe e os filhos. Pode ser só a situação onde tem a mãe com os filhos, tal. Mas você vai em relatos antigos, assim, de história, você vai ver, tipo, na Bíblia mesmo, você tem a situação lá acho que é Timóteo, que ele era cuidado ou criado pela avó dele e pela mãe. Então, tipo, pode ser até que tivesse o pai dele ali, mas pelo menos não tem nenhum relato na Bíblia sobre isso. E numa sociedade onde o homem sempre foi considerado mais importante, sem nem mencionar o homem da casa, então não sei o que aconteceu ali na família dele, se o pai tinha morrido, alguma coisa, mas ele era criado pela mãe e pela avó. Então, assim, falar que família do século XXI é um negócio onde você tem várias coisas diferentes de pai, mãe e os filhos, me parece só uma tentativa de institucionalizar algo e dizer que é novo, sendo que não é, entendeu? Lógico que a gente tem elementos mais novos aí, que até tem, do nosso ponto de vista cristão, deturpações, inclusive, do que a gente considera como família. Mas, enfim, aí a discussão se desenrola mais. Mas aí eu acho que a discussão é mais ampla por conta de questões legais, né? Porque, do ponto de vista legal, você precisa ter uma definição do que é família, até para, por exemplo, questão de herança, questão de partilha de bens, a questão de responsabilidades legais de uma pessoa sobre a outra. Então, aí, a definição de família, que inclusive é discutida pelo Congresso Nacional, tem esse viés. Não é tanto para dizer assim, não, tudo é família, está morando junto, é família. Para ficar bonitinho. Para ficar bonito. Não é só para isso, é para ter essas definições legais, porque há, por conta das famílias que são hoje mais do que no passado mais recente do Brasil, bem distintas, então se criou uma necessidade para que haja uma definição legal, para que famílias que são diferentes do modelo tradicional não precisem buscar a justiça a cada vez que surge uma necessidade. Por exemplo, sei lá, alguém dessa família diferente do modelo tradicional falece e era o proprietário dos bens. E aí quem que vai ficar com esses bens agora? Porque se for seguir a legislação, foi o pai que morreu, vai para os filhos, vai para a esposa. Mas não era pai, não era esposa, não eram casados, porque, sei lá, como as famílias novas, digamos assim, são diferentes. Não eram pai, não era mãe, não eram de sangue, mas se consideravam família. E aí? Bom, e aí que não vale. Família é pai, mãe e 2 filhos, e filhos, entendeu? Então, a discussão abrange mais por conta disso, de dar garantias civis e legais, né? No caso aqui dessa discussão no Brasil, no caso. Sim, é. É interessante a gente até falar, antes que a gente se esqueça, inclusive falando sobre família moderna, família do século XXI, é um dos temas que vários professores aí cogitaram, né? Vários cursinhos cogitaram que talvez que tenha a possibilidade de ser temas de redação para o Enem. Agora, no começo de novembro, o Enem, né? No próximo mês. Agora, esse ano é diferente, o Enem vai ser em 2 domingos, né? 2 domingos, 5 Legal. e 12. Facilitou bastante para o pessoal sabatista, né? Tem algumas questões, até nesse âmbito legal que o Hélio estava comentando, que são interessantes e houveram algumas mudanças, houve mudanças, né? Por exemplo, hoje e já há um tempo, a legislação prevê a licença maternidade para as mulheres, né? Que se tornam mães. Depois de um tempo, concedeu
para o pai também uma licença paternidade, mas são 5 dias, né? São 5 dias? 5 dias. 5 dias. O Hélio 5 dias úteis ou 5 dias corridos? 5 dias corridos. 5 dias corridos. E tem aquelas empresas que participam do programa Cidadã, alguma Empresa coisa Cidadã. assim, empresas cidadãs, que elas têm a extensão para 20 dias para os pais. Viu só? Muito bom, porque inclusive é muito... 20 dias. Todo mundo que passa por essa, pelo menos que eu ouço, do nascimento de uma criança, é tanto um momento muito feliz de a gente estar aqui, né, se acostumando com a presença de um novo membro da família, muito aguardado, muito esperado. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles querem passar um tempo com esse bebê, quanto também tem o lado de que um bebê dá bastante trabalho, né? Assim. E aí a mãe tem que se desdobrar depois desses 5 dias da licença paternidade para fazer tudo sozinha. E seria muito bom se o pai pudesse passar esse tempo junto com a mãe. E seria né? muito bom se a gente seguisse o exemplo da Suécia, onde eles têm licença a maternidade e paternidade, Isso que eu ia porque perguntar, eu sabia que eles tinha um são país iguais, que- Suécia. 1 ano e 4 meses Isso. é a licença Pros dois? a maternidade. Os dois Pros têm o mesmo direito. Tem o mesmo direito de igual para Podem igual. pegar juntos, cada um ano e Essa 4 é uma- meses? Uma boa pergunta que eu também me fiz ela quando eu estava vendo sobre isso, eu não encontrei resposta. Uma coisa diferente é que eles podem tirar em qualquer momento que eles quiserem, não necessariamente quando a criança nasce. Então dá entendeu? para a mãe tirar e depois Depois o o pai pai assumir. Que legal, né? Verdade, daria para ficar quase Mas 3 dá pra anos fazer assim. isso mesmo, pelo que você leu? Pelo que eu li, dá sim. Eu só não sei essa questão se O cara pode ou não pode tira tirar. 10 anos depois, né? Não, eles podem tirar em qualquer momento que eles quiserem. Agora, essa questão Mas de deve ter um ser limite junto ou ali, não... né? Até, sei lá, enquanto a criança não passado, sei lá, 3 anos. não, porque também 20 anos. Ué, não sei, por isso que eu tô te perguntando, deve ter algum Eu limite. acho eu acho que isso representa As mudanças, né? Isso representa uma visão de que na educação dos filhos, tanto o pai quanto a mãe, eles têm um papel fundamental que se converge muitas vezes, né? O papel é o mesmo, como proteção, cuidado, enfim, e alguns papéis que são diferentes também, né? A mãe, às vezes, tem uma característica, o pai tem uma característica diferente e a criança, ela precisa dessas duas características ali na educação, né? Ela precisa ver o pai, precisa ver a mãe. Nem todo mundo, infelizmente, tem essa possibilidade, né? Quantas pessoas a gente não conhece, né? Que não tem o pai, não tem a mãe. Às vezes não tem o pai e a mãe, é criado pelo avô, pelo tio, que acaba fazendo o papel dessa figura, né, suprindo essa necessidade, mas é muito importante a presença do pai e da mãe na criação dos filhos. E um país como a Suécia, que acredita nisso, de que os dois têm direito a essa licença, eu acho que representa isso, o papel importante de ambas as figuras nessa educação do filho, né? É legal ver, assim, interessante notar essas mudanças sociais, né? Um tempo atrás, a gente tinha um estilo muito determinado, assim, da figura de um e de outro. Tem um filme muito clássico, eu acho que ele é até um musical, é antigo, preto e branco, eu não lembro aqui o nome. Assim que a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, que ela começou a querer ter direito ao voto e tal, bem antigamente, eu não lembro aqui o nome, e que representa muito bem isso. O pai, ele estava ali como um papel de provedor apenas. E no musical, o cara que faz o papel do pai até canta exatamente o que ele faz, né? Que ele é o líder daquela casa, é ele que determina o que deve acontecer naquela casa, ele é o representante mor ali daquele núcleo familiar, e quando ele chega em casa, a função dele é saber se os filhos estão ali, se a mulher, né, já fez a comida para servir a família, passar a mão na cabeça da criança e a criança vai dormir. Então, E toda ler a o responsa... jornal e assistir o futebol. Naquela época não sei se tinha a televisão, mas enfim, seria mais ou menos essa... Ouvir o futebol no rádio. Seria mais ou menos essa função do pai. Então, ali só como provedor, e ficava sob a responsabilidade da mãe. Então, todo esse cuidado com os filhos, com a educação, com a escola, todos os afazeres de casa e tudo. E essas coisas foram se transformando, e cai hoje no que você falou, como o pai tem sido, assim, ativo na educação dos filhos, né? Não onerando a sua mãe, se é que eu posso dizer onerar, né? Acho Você acha que não que é bem hoje, essa palavra. hoje é desse jeito? O pai tem participado mais? Tem participado mais, ativamente. Tanto é que, por exemplo, tem famílias onde a mulher acaba sendo a renda de... Como a gente fala, gente, a expressão é de arrímio, da casa. Arrimo de família. Arrimo de família, exatamente. Então, tem mudado. É claro que
eu entendo que mesmo no século XXI, quando a gente vê uma família desse tipo, sei lá, que o cara fica em casa lavando louça e cuidando dos filhos, e a mulher está fora trabalhando, ainda causa uma estranheza, porque a gente traz esse conceito, pelo menos eu posso falar isso de maneira bem individual, né, do homem ter uma representação talvez financeira mais eficiente e aquela coisa toda. Mas eu sinto que a melhor maneira, e como eu acho que a maioria das pessoas tem lidado com essa questão, é o compartilhamento das atribuições fora de casa e dentro de casa. É complicado a gente falar essas coisas assim, né? Tipo, funciona assim, funciona assado, porque cada família tem um funcionamento, Você né? fala rotular? Cada família tem um funcionamento e muito particular de como as coisas funcionam, de como essas atividades Direito privado, inclusive. são direcionadas, né? Eu tenho a impressão que essa família que você descreveu aí no passado era uma coisa, você falou que o homem era o provedor, né? Concordo. O homem era o provedor totalitário da casa, praticamente, e tinha uma outra função que o homem assumia muito, que era, como que eu vou falar assim, o homem protegia a imagem, protegia a moral da família. Eu meio que discordo um pouco disso. Você volta no passado, você tinha muitas máscaras com um monte de coisa. A quantidade de famílias que você tinha, até hoje você tem isso, mas que no passado o cara batia na mulher, Não, o mas cara eu não tô falando fazia dessa moral, não. Eu tô falando assim, por exemplo... O cara traía a mulher e tava lá, não, tô bonito aqui. Quando no quem passado, por decidia. exemplo, era um absurdo, não existia quase, quando acontecia, era um caso que todo mundo ficava completamente perdido, de uma menina que engravidava fora de um casamento, o pai queria bater nesse cara que engravidou a menina, bater nessa menina e culpar a mãe porque não cuidou e tal. Então, o pai era essa pessoa também que colocava o dedo para proteger a moral. E aí, você falou de máscaras? É bem isso mesmo. Hoje bem tem, né? nesse sentido, Naquela né? época, então, que a mulher não tinha voz, nossa, muitas máscaras. Depois passou um tempo que eu acho que que aí, sei lá, nossos pais, assim, era uma coisa onde o marido foi muito para o mercado de trabalho, a mulher também acabou se abrindo para essa situação, mas o marido deixou muito, olha, eu tenho a obrigação de colocar o dinheiro dentro de casa e a educação dos filhos é com você, esposa. E acho que realmente está tendo um momento, está tendo uma volta disso de o pai ter uma participação. Tanto né? é que a própria justiça, né, tem essa questão da guarda compartilhada, que há um tempo majoritariamente ficava com a mãe. Hoje não, a guarda compartilhada é uma coisa recente, eu não sei falar aqui quanto tempo, mas é uma coisa recente, talvez o Hélio, que é melhor de memória para essas questões de datas, dividida com o pai, né? O pai passa, então, agora a querer realmente ter essa guarda, né? De querer cuidar do filho. A gente vê cada vez mais pais, né? O caso, o pai, o homem, querer assumir essa responsabilidade, não simplesmente ser um visitante e deixar que a mãe cuide da criança. Eu acho que nesse contexto que a gente está falando, e aí a gente já está saindo de alguns âmbitos aqui que como, né, o Hélio colocou no começo ali, a questão legal da coisa, a gente está falando de alterações por conta de momentos sociais que a gente vai passando e tal. Mas assim, eu acho que a gente, no contexto que a gente está aqui, do Redação Novo Tempo, dentro de uma emissora como a Novo Tempo, a gente sempre tem que pensar o seguinte, qual que é a base para a gente estar falando e estar pensando algumas coisas que a gente pensa. Tem gente que vai pensar diferente da gente porque a base não é a mesma que a nossa. A base, para mim, e eu imagino, né, para vocês três também, é a Bíblia para vocês fazerem tudo que vocês fazem e pensarem o que vocês pensam. Então, assim, baseado na Bíblia e na leitura que a gente faz da Bíblia, a gente pensa uma série de coisas, inclusive conceitos de família. O que é família e etc. Então, eu estou indo por esse lado agora, tá? Não estou deixando de lado esses outros aspectos. Então, assim, a gente não... Eu acredito que a gente sempre tem que ter o ideal. O que é o ideal? É aquilo que a gente entende como sendo o melhor para a formação de um ser humano numa estrutura familiar. Então, o melhor, o ideal, quando eu olho para a Bíblia, eu entendo assim, é o pai, é a mãe com os filhinhos e os dois ali se ajudando na formação dessa criança, né? Agora, a gente tem um monte de situações, eu vou colocar a minha aqui, inclusive da minha família, tipo, o meu pai morreu, eu tinha menos de 1 ano de idade. A minha mãe, ela foi casar de novo, eu tinha 7 anos. Então, boa parte da minha infância, quem cuidou de mim foi minha mãe
E aí, em diferentes momentos da vida, tinha ou a minha avó estava por perto, ou tinha uma babá que metade do dia estava cuidando de mim, ou enfim. Porque sua mãe tinha que trabalhar. Porque minha mãe tinha que trabalhar, uma série de coisas. E aí é que vem o ponto que eu quero colocar, né? A gente tem o ideal. Só que mesmo dentro do ideal, você tem que ter coisas ali que precisam funcionar direito. Não adianta você ter uma estrutura papai, mamãe, filhinhos, se o pai não dá a mínima para as crianças, maltrata a esposa, não sei o que lá. Não adianta você ter a máscara da família comercial ideal, de margarina. Só que não ter nada ali que vá contribuir efetivamente para essa criança. Em várias situações você vai ter estruturas familiares diferentes por vários motivos, como por exemplo no meu caso meu pai morreu, onde a mãe de repente faz todos os papéis ali e consegue fazer um trabalho muito melhor do que uma família que tem pai e mãe, mas um dos elementos ali do pai e da mãe não contribui em nada, entendeu? Então, assim, e aí é aquele negócio, cada família vai ter um caso e vai contribuir para isso, mas sempre com o objetivo de tornar o cidadão uma pessoa melhor, né? E nisso eu vejo uma certa vantagem nessa mudança, nesse espaço que a mulher conquistou, Leite, justamente por isso, porque antes, como você falou das máscaras, muitas sofriam caladas, elas tinham que permanecer ali sem dizer nada para proteger essa moral toda que o Wagner colocou. Hoje é diferente, a gente tem opinião, a gente tem participação de decisão na família, não só o marido que vai decidir. A gente tem voz e amparo judicial se a mulher sofre algum tipo de violência em casa. Então, ela tem essa... A sociedade já abraça, por exemplo, essa questão da mulher se ela tiver que, infelizmente, sair de um casamento para cuidar de um filho sozinha. Ela tem voz para falar, tem a justiça que está para apoiar. Essa foi uma coisa que eu acho que a mulher realmente conquistou, essa questão da voz, né, de ter essa participação e que a tornou talvez mais... Você fala sair do casamento, você está falando de um relacionamento onde a mulher apanha, no caso. Apanha, que foi o caso que você mencionou aí, né? Não é obrigada a ter que viver assim pelo resto da vida. É verdade. Bom, mas de qualquer forma, né, Wagner, a família continua sendo, seja do jeito que for, realmente esse núcleo importante de formação fundamental. Pro ser onde a gente humano. aprende a ser ser humano, né? A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo. Na volta, o debate é sobre a atual situação dos deficientes físicos aqui no Brasil. Não saia daí, a gente volta já.